Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 130 da série Enem por Questões. Hoje eu trouxe uma questão aqui do Enem de 2018 que trata de trigonometria. Para resolver essa questão, a gente basicamente tem que conhecer bem os gráficos das funções seno e cosseno, funções trigonométricas. Então eu vou dar uma breve relembrada nisso daqui para a gente partir para ela. Então, pessoal, as funções seno e cosseno, as funções trigonométricas de seno e cosseno, elas são funções periódicas, ou seja, elas têm repetições dentro de alguns intervalos de x, e são funções que, no seu estado normal, sendo essa aqui a função simplesmente seno de x e essa aqui a cosseno de x, têm valores máximos e mínimos iguais a 1 e menos 1. Então, são funções que sempre variam dentro desse intervalo, de 1 a menos 1, e tem um período que vale 2π, ou seja, dentro de intervalos de 2π, elas passam a se repetir novamente. 2π é o período de qualquer uma dessas duas funções, e é claro, as funções seno e cosseno se alternam aqui. Então, em 0 o cosseno vale 1, já em 0 o seno vale 0, e assim por diante. Sabendo disso e sabendo interpretar o gráfico de uma função, vamos dar uma lida nessa questão para entender o que ela está querendo e resolvê-la. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Está aqui. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, então o segmento OA está aqui, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, daqui para cá, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A. Então, a gente tem aqui, quando a roda gigante girar, o que vai acontecer? Você vai movimentar o ponto A, ele vai mudar de posição, vamos supor aqui, e aí você vai criar um ângulo aqui entre a posição original e a posição atual. Esse ângulo é o ângulo T. E você vai variar também a altura do ponto A em relação ao solo. Então, ela vai mudando ao longo do tempo também. E é isso que eles estão determinando. O T é o ângulo e o F é a altura. É o que está te falando aqui. T o ângulo e F a função que descreve a altura em relação ao solo. E aí ele te dá o gráfico. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, você tem a altura em metro e o ângulo em radianos. E aí ele te dá esse gráfico e aí pergunta, a expressão da função altura é dada por o quê? Ele quer saber, então, qual dessas funções aqui corresponde a dar esse gráfico aqui. E aí, como é que a gente faz? Então, essa é uma questão interessante, que você dá para resolver pensando em funções trigonométricas, mas dá para você resolver também pensando em substituir os valores de alguns pontos aqui. Por exemplo, vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui ele tem coordenadas 0 para T e 88 para F. Então, esse é um ponto de coordenadas T igual a 0, então F fica igual a 88. Se a gente pegar os valores desse ponto e substituir nas funções trigonométricas das alternativas, a gente pode tentar eliminar alguma que não satisfaça essa condição, né? Por exemplo, quando t é igual a 0, vamos trocar na letra A. Eu tenho o seno de 0. Se a gente pensar aqui, na função trigonométrica,
de seno, o seno de zero é zero. Então, se o seno de zero é zero, esse ponto aqui é 0, 0. Então, o seno de zero vai ser zero, e aí eu anulo essa parte e eu fico com 88. Então, esse ponto pertence a essa função. Pode ser ela. Não confirma ainda, porque pode ter várias funções que passam por esse ponto, mas pelo menos esse ponto pertence a essa função. Então, pode ser que seja a letra A. Já se a gente substituir o t por zero na expressão da letra B, nós não vamos encontrar algo favorável, né? Porque quando o ângulo é zero, a gente tem o cosseno de zero é igual a 1. Então, tem esse ponto aqui, 0, 1. Quando o x é 0, o cosseno é 1. Então, eu vou ficar com 1. No lugar do cosseno, eu fico com 1. Eu fico com 80 vezes 1, que é 80, mais 88. 80 mais 88, com certeza não é igual a 88, porque o meu resultado, quando o t for 0, tem que dar 88. Então, eu não posso ter essa expressão aqui, a expressão do cosseno. Com certeza não é ela. E nem a de baixo, né? Se eu trocar o t por 0, o cosseno vai dar 1 de novo. E aí eu fico com 88 vezes 1, que é 88, mais 168, dá com certeza algo diferente de 88. Então também não pode ser essa. A gente pode tentar também a letra D. Então na letra D a gente tem 168 seno de 0. O seno de 0 é 0, então eu corto isso aqui. E eu fico com 88 vezes o cosseno de 0 é 1. 88 vezes 1 é 88. Então, essa aqui satisfez as minhas condições. Pode ser ela. E na alternativa E, a gente tem 88 vezes o seno de 0, que é 0, fica 0. 168 vezes o cosseno de 0, que é 1, é 168. Então, dá 168, não dá 88. Já descartamos. Então, simplesmente analisando. Então, se a gente simplesmente pegar esse ponto aqui, substituir o valor de t por 0 e encontrar os resultados das funções, eu já consigo descartar 3 alternativas aqui de função. Não pode ser essa, não pode ser essa e não pode ser essa, porque elas não satisfazem essa condição de quando t é igual a 0, o f é igual a 88. Logo, não faz sentido ser nenhuma delas. A gente pode continuar nesse processo aqui, ó. Um outro ponto que a gente pode pegar para substituir é o ponto π sobre 2 para t e 168. O π sobre 2, nas funções de seno e cosseno, ele está localizado aqui, ó. Então, para o seno, o π sobre 2 é máximo, esse é o valor de π sobre 2, ou seja, o seno de π sobre 2 é 1, e para o cosseno, o π sobre 2 está aqui. Ou seja, quando o ângulo é π sobre 2, o cosseno é 0. Então, voltando para as nossas funções, quando eu tenho o ponto π sobre 2 para t e 168 para f, qual dessas duas funções satisfaz essa condição? Vamos substituir na primeira. Substituindo o valor de t na primeira, eu vou ficar com 80 vezes o seno de π sobre 2 mais 88. O seno de π sobre 2 é 1, é onde o seno é máximo. Então, eu tenho aqui igual a 1, e aí eu fico com 80 mais 88, que dá 168. Então, essa função satisfez a minha segunda condição que eu impus. A função de baixo, vamos trocar também, ó, 168 seno de π sobre 2 mais 88 vezes o cosseno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, como a gente já viu, é onde o seno é máximo, então eu tenho 168 vezes 1. E o cosseno de π sobre 2 é 0, então essa parte cancela e eu tenho 168, o resultado. Essa função também satisfaz o meu ponto, meu segundo ponto.
Como é que a gente vai, então, descobrir qual das duas é a resposta correta? Para, de fato, ter certeza de qual das duas realmente corresponde à função do gráfico, a gente vai ter que fazer uma análise, na verdade, de algumas propriedades da função seno e cosseno para perceber isso daqui. Por exemplo, a gente viu que a função seno, no seu estado normal, ela varia dessa forma aqui, né? Ela varia de 1 a -1 e começa no ponto 0, 0. Essa é a função seno de x. Essa função do gráfico ela está com a cara de uma função seno, só que com algumas diferenças. A primeira delas é que ela está acima do eixo, né? Ela está com o seu valor máximo de 168 e não de 1. E ela está com o seu valor inicial, que é o valor zero aqui de onde ela está partindo, lá no 88. Então, na verdade, essa função que está aparecendo no gráfico é uma função do tipo seno que sofreu um levantamento aqui, né? Você meio que levantou ela em 88 unidades para ela começar a partir do 88 positivo. Então, ela já está começando aqui do 88. Então, você subiu ela em 88 unidades e também aumentou o seu máximo em 88. Tá? Se ela simplesmente tivesse subido 88 unidades e mantido essa forma aqui, ó, o que ia acontecer? O máximo dela ia ser 88 mais 1, que seria 89. Então, se você simplesmente subir ela 88 unidades, o máximo dela vai ser 89 e o mínimo vai ser o 87 no gráfico. Só que aqui, o que está acontecendo? O máximo dela mudou. A gente está vendo que o valor máximo dela é 168. Então, além de deslocar ela para cima em 88 unidades, você também multiplicou essa função seno por um valor, que alterou o seu valor máximo. Você meio que esticou ela assim. E esse valor foi 80. Quando você multiplica uma função trigonométrica de seno ou cosseno por um número maior que 1, o que acontece é que ela fica esticada. O período continua o mesmo. A gente pode perceber aqui ó, que o tempo que ela leva para se repetir, para dar uma oscilação completa, continua sendo de 2π, que é o período de oscilação de uma função seno mesmo. Então, o período continua o mesmo. O que aconteceu é que você deslocou ela para cima, de 88 unidades, e multiplicou ela por 80 para esticar ela aqui e ficar com essa forma. Se ela tivesse continuado do jeito normal, sem multiplicar por 80, ela seria uma coisa mais ou menos assim. Ó. Então, é isso que está acontecendo aqui nessa função, e ela é uma função do tipo seno, que corresponde à letra A. Uma outra forma da gente pensar isso daqui é lembrar do ciclo trigonométrico. Se a gente lembra do ciclo trigonométrico, o que a gente tem nesse ponto aqui, nesse ponto A? A gente sabe que no ciclo trigonométrico, o prolongamento do meu ponto no eixo horizontal corresponde ao valor do cosseno desse ângulo x aqui. E o prolongamento desse ponto no eixo vertical vale o seno desse ângulo x. Então, o seno corresponde ao prolongamento vertical, que é justamente o que a minha função está dando. O f da função descreve a altura do ponto A, que corresponde a esse tamanho aqui, ó, essa altura do ponto A, que é o prolongamento vertical. Só que o que muda em relação da roda gigante para o ciclo trigonométrico é que o ciclo trigonométrico é um ciclo de raio 1. Aqui, a nossa roda gigante tem raio 80. Ela tem raio 80 e ela vai estar a uma altura de 88 metros do solo, que corresponde ao quanto que a função seno ficou deslocada para cima. Então, é como se eu pegasse o ciclo trigonométrico, fizesse ele maior e subisse ele em relação ao gráfico em 88 unidades. E aí a gente fica com aquela cara ali.
Tranquilo, pessoal? Então a letra A é a correta, é uma função senoide. Dá para ver pela forma dela. E simplesmente sabendo valores de seno e cosseno de ângulos notáveis, do zero, π sobre 2, π, 2π e tudo mais, a gente já consegue, só sabendo disso, eliminar já 3 alternativas aqui. Ó. Então fica bem mais fácil de trabalhar, depois de eliminadas essas alternativas. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!